Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje num bate-papo super especial. Vou estar conversando com a Slavica e o Gerald Schank, diretamente lá da Croácia. Eles fazem parte do time do Braco, que é esse rapaz que viaja o mundo através da harmonia, através da força da luz, da irradiação maior. Mas essa esperança, né, de harmonização e de linguagem através de todos os seres maiores. Vamos dar boas-vindas à Slavica e ao Gerald, que devem estar entrando daqui a pouquinho, para que a gente possa, então, estar conversando neste dia tão especial. Vamos lá. Por que que está dando aqui? Slavica não pode participar. Por que exatamente? Slavica, are you using a cell? You have to be on a cell so that we can talk. I get a message that you cannot be on for some reason. Vamos lá, vamos dar boas-vindas à Slavica para que a gente possa estar batendo um super papo nas irradiações maiores da força da luz. Vamos lá. Muito bom. Tá bem friozinho aqui em São Paulo, mas estamos aí nas energias maiores das forças de todos os seres. Por que será? Equipe Pax, vocês estão aí? Peraí. Bom, família Pax, é isso. Eu estou super feliz com essa nossa entrevista, com esse nosso bate-papo. Yes, please. Yeah, you have to go through a cell. If it's not a cell, it doesn't work. No, on the laptop, it doesn't go through. You have to go on a cell. I'm sorry. Should have told you this before. So that we can be on. Okay. I had the same problem with other speakers too. So that's why. Ok, elas estão providenciando lá um celular. And then on the cell, you have to put the Zoom program so that we can have our talk. Então, família Pax, estamos aí nas energias de todos os seres vivos e vamos aguardar que eles entrem para que a gente possa estar conversando neste dia tão especial. Eu conheci o Braco em novembro de 2011. O Bueno e eu fomos falar numa conferência dos índios nativo-americanos e depois fomos para Washington, D.C., a pedido do Mestre Saint Germain, para rezar em alguns locais, e o Braco estava se apresentando num dos hotéis. E nós participamos de 2 sessões, e realmente, ele, através do olhar, tem esse grande poder de harmonizar as pessoas, equilibrar e mudar a vida radicalmente de todos, né? Ele já esteve em vários locais do nosso planeta, e esse é o momento que a gente está vivendo de mudança, de transformação. Então, eu vou aqui estar lendo para vocês enquanto eles estão entrando no ar. O Gerald, após se formar em pedagogia social, o Gerald Schank inicia um estágio de assistente de câmera e técnico de som em 86. Seu primeiro trabalho foi como diretor de fotografia freelancer e em 93 um documentário sobre meninos de ruas brasileiros, para uma televisão alemã, a WDR. Os anos seguiram, levaram a mais de 50 países para realizar trabalhos cinematográficos em filmes, como o premiado curta Sniper's Alley, em 2001, e o longa-metragem de cinema Modern Freedom, eu não falo alemão, Latin Peace, A Paz Letal, em 2007, um drama anti-guerra filmado em Sarajevo. Em 99, ele fundou a produtora Fresh Frames, em Colônia, e desde então vem produzindo para a agência de TV e publicidade. A Slavica é psicóloga e ela também é educadora com treinamento de autogenia e é professora de yoga desde 2017. Seu interesse cada vez maior
pela psique e a espiritualidade humana, a levou a trabalhar em filmes e entrevistar pessoas de várias culturas e origens. E trabalhar no filme Um Mundo, o Oceano da Presença, permitiu que ela falasse com pessoas de mais de 35 países sobre as suas experiências mais íntimas. Braco, um vislumbre do futuro, da consciência da humanidade, ou apenas uma habilidade única de um homem sozinho? Braco é um croata que não fala ao público desde 2004. Ao invés disso, ele fica num pódio e olha silenciosamente para as pessoas que estão à sua frente ou em grupo. Seu olhar parece elevar as pessoas a um nível de consciência onde tudo é possível. Eles relatam experiências dramáticas de mudança de vida. Braco foi premiado com o Peace Pole, o Polo da Paz, lá na ONU, em Nova York, em 2012. Os níveis mais profundos da física estão convergindo para a espiritualidade, trazendo a mesma mensagem. Todos somos consciência. A notável história de Braco tem o potencial de despertar algo que já existe em todos nós. Então, família Pax, vamos dar boas-vindas a Slavica e ao Gerald, se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui. Eles estavam saindo do laptop e entrando no celular. Então, vamos aguardar, vamos ver se dá certo agora. Deixa eu ver aqui se eles entraram. Agradeço a todos aí que estão conosco. Vamos ver. Slavica, are you on? Acredito que eles estão baixando o programa no celular. Isso já aconteceu com outros palestrantes também, quer dizer, então tá tudo certo no universo, na família Pax. E a gente acaba... Não. Por que que ele está sendo aqui? Agora... Espera aí que vai ter que dar certo. Vamos lá. Come on, anjinhos da Technology. Agradeço a todos vocês pela paciência. Vamos lá, eles estão entrando em algum momento aqui. E é incrível, né? Esse grande ser, que é o Braco, que eles vão estar falando justamente sobre a produção desse filme, ele tem esse grande dom. E ele viajou vários países trazendo essa energia que é a irradiação de Deus, da fonte. Ele toca esse campo energético de cura, de harmonia, de equilíbrio, e faz com que todos os seres possam se consolidar e se harmonizar a partir dos preceitos maiores da sintonia, da luz, da harmonia, do equilíbrio, da cura, né? Então, boa tarde a todos aí, família Pax. Eu quero convidá-los amanhã, nós estamos aqui às 5 da tarde conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri sobre o segredo de Mateus. Então, amanhã às 5 da tarde, espero todos vocês. E aguardem junho que nós teremos muitas novidades, que junho já é daqui a pouco, né? Menos de uma semana daqui para frente, alguns dias, já estaremos entrando no mês de junho, né? Realmente vai ser tudo de bom. Então, é isso. Estou aqui esperando a equipe Pax, produtora Elas, está entrando em contato com a Slavica para ter certeza que está tudo certo. Enquanto isso, eu quero chamá-los também a estarem em sintonia conosco. Todos os dias às 15 horas a gente está rezando, né? Como vocês sabem, questionando valores, etc. E aí nós, às 5 da tarde, estamos aqui nas irradiações da força do plano de luz. Ela não está na minha lista para eu convidá-la de novo. É por isso. Ela tem que estar na minha lista, ela não está. Por isso que eu estou aqui tentando achar. Vamos ver. Só se eu for lá na frente de novo. Deixa eu achar aqui a Slavica. Anjinhos da Technology. Ela vai ter que entrar de novo, né? Porque eu não estou vendo ela aqui agora. Slavica. Então, para mim não vem o... Ela não está naquele outro, o ícone que eu aperto e coloco as pessoas no ar,
que é aquele que tem a lista inteira lá de todo mundo que está na coisa, que está na sala, que está na live. E aí, o que fazer? Para mim ela não aparece nem aqui na frente. Aqui na frente eu aperto, mas não dá a mensagem para eu colocá-la no ar. Então vamos lá, vamos tentar conversar. Ela está tentando exatamente o quê? Ela tem que estar naquela lista, que ela estava antes na lista, né? E aí agora ela não está, ela sumiu daquela lista de todo mundo que está aí na live. Porque aqui também, se eu estiver vendo, ó, eu aperto e aí o que acontece? Aparece que só aparece aquela frase, transmitir, bloquear o vídeo. Não me interessa, eu quero justamente o contrário. Quero conversar com ela. Então, vamos lá. Então, família Pax, é assim, a vida ao vivo e a cores é desse jeito mesmo. Estamos aguardando a Slavica e o Gerald para que a gente possa conversar sobre esse grande ser que está na nossa mãe terra, o Braco, e também sobre a espiritualidade, sobre como é que estão as coisas lá na Europa, como é que nós estamos passando por esse processo de transformação. Tá, saiu e vai entrar de novo. Ok, perfeito. É porque eu não tenho a conexão. Então, anjinhos da tecnologia, vamos lá. Agradeço a todos vocês aí que estão com a gente. Obrigada pela sintonia, obrigada pela paciência. E eu fico muito feliz que nós conseguimos, pelo menos tentando, né? Estamos tentando manter a nossa energia na espiritualidade ao longo desse processo de pandemia e isolamento social desde o ano passado. Então, sempre às 5 da tarde a gente está conversando com pessoas que têm a ver com a história da Pax. E como eu fiquei muito mexida, tocada mesmo em 2011, quando eu estive fisicamente na presença do Braco, tanto que nós tentamos algumas vezes, lá atrás, em 2012, 2013, trazê-lo ao Brasil e não deu certo. Quem sabe na hora que tiver que ser, se for para ser, né, ele estará conosco. E ele faz essas sessões via computador, direto lá do local espiritual dele, na Croácia, em Zagreb, acho que é assim que fala. E ele olha e as pessoas recebem a irradiação. Dura 7 minutos, todo mundo em silêncio, em todos os países. As próximas sessões eu vou estar divulgando aí, Família Pax, para todo mundo poder participar. Não sei se vocês que estão hoje aqui na live já participaram antes dessa irradiação. Yes. Agora vai dar certo. Yes, I just saw you. We are here. I'm here too. Welcome. I already sent you the invitation. So, let's see. Agora vai dar certo. Vamos lá. Todas as energias à nossa disposição para que dê certo. Vamos lá, anjinhos da tecnologia. Sim, eu vi que ela entrou. Eu já apertei 2 vezes. Aí falta ela. Eu já chamei ela aqui. E aí que ela tem que fazer alguma coisa lá, não é? Eu não sei bem o que é, mas todos os outros palestrantes transmitir ao vivo. Pronto, agora pelo menos apareceu uma outra frase. That's good. Vamos lá. Dedinhos cruzados, vamos dar certo, please. Não está conseguindo participar. Oh my God, por que será que ela não está conseguindo participar? Olha lá. We are here, tá vendo? Ela escreveu aqui. We are here. Transmitir ao vivo. Vamos lá. Será que deu aí que não está funcionando? Acho que é a linha dela lá, né? Ó, enviar solicitação. Enviei. Slavica, hello. Hey, victory. That's great. So happy. Oh, that's great. Hey, so happy to see you, and we apologize for the technical inconvenience. Okay, I had this same situation with many other speakers. Don't you worry, everything is okay. Yeah, and for me, this internet stuff and all this technical equipment is also very new. So thank you so much for being with us today. And
breathe, relax. Now everything is working. Yeah, we are here in Croatia, in Zagreb, and we have 10 p.m. and outside there is a storm, stormy weather. Oh, yeah? But we are very peaceful and happy, and we are honored to be here with you guys. Ok, thank you. Let me translate then. Eles estão em Zagreb, na Croácia, tá tendo uma tempestade, tá chovendo bastante lá fora, mas eles estão se sentindo em paz e estão felizes de estar com a gente hoje aqui. Okay, that's wonderful. So I'd like you both to start talking about how is spirituality in Europe, how do you see the situation around the planet, and of course about the wonderful work that Braco has been sharing. I had the opportunity to actually be physically with him in Washington, D.C. in November 2011. I was at a conference with Native American Indians in Cahokia, and then we flew to Washington, D.C., and I was there for 2 sessions, and it really moved me very much. From then on, I've been in touch with you guys, and then sometimes yes, sometimes no, but finally tonight we are together. So thank you so much. It's interesting that you say since 2011. I know someone else who has known Braco since 2011, so maybe he can start. Okay, now she switched me on. So we are really starting at the same time, and I think for myself, I can say my life changed immediately and profoundly. I think for you it's the same. Yeah. And I'm looking forward. It was on 4th of August, on Ivica's birthday, when I was invited for filming. And I was a little bit surprised. I never have been in Croatia before. And I never have heard about Braco, just short stories that you don't speak and things like this. And for me, the first impression was they're all crazy. But I do my camera job. And but later we have been ready very early. I was invited to go one more time without camera to an encounter in the Onyx room. So and I took my camera assistant and asked him, shall we go? No, let's have a beer outside. No, let's go one more time for that encounter. And this was a big bang experience. So I was very emotional in that moment. And when I went out, really, it took me for an hour, that emotion. And next day, when I went back to my office in Cologne, in Germany, I was watching 1 hour the whole material, watching Braco's gaze, and I was so in. And this was the beginning. So how was it for you? I'm just curious to speak with you about this. I have to translate for the people in Brazil what you have been sharing, okay? Então, eu falei para eles que eu conheci o Braco fisicamente em novembro de 2011, em Washington, D.C. Ele fez uma apresentação e uma energia de harmonização, e eu e o Bueno participamos de 2 sessões. E foi realmente uma experiência muito forte, uma sintonia que realmente mudou bastante a minha vibração e das pessoas que estavam conosco lá no grupo da Pax. E o Gerald está dizendo que ele também conheceu o Braco em 2011. E para ele foi uma experiência também muito impactante. Como ele era cameraman, ele estava lá só para filmar. E quando ele viu o rapaz só ali olhando, ele pensou, isso não vai funcionar. Mas daí as pessoas em volta falaram, não, vamos lá de novo. Então ele participou de outra sessão e aí aquilo foi realmente um momento de transformação na vida dele. Ele ficou com aquela energia que ele recebeu durante 1 hora e daí toda a vida dele mudou. So for me, it was very intense, it really touched my heart. On the first session that I was, I could feel all this unconditional love pouring towards everybody that was in the big room. And I saw lots of light, pink, gold, white, and blue. And I was feeling I had met him spiritually at some point, or the energies that he carries. And I decided that I wanted to bring him to Brazil. And then I started talking to Claudia, but then he didn't come through yet. But now, whenever this craziness is over, this pandemic, I want to have you all here. Fingers crossed. Yeah, by the way, before this craziness started, Braco's tour in Brazil was already planned.
It was Yeah. planned for 2020, I think in September, and he was supposed to travel there to 5 different cities. We were super excited about this because also Gerald has been to Brazil more times. He knows in his heart also Brazilian people, and he always thought that this will be something very special, that connection that can happen between Braco and the people. So we were all so looking forward to this. And then plans changed because travel was no longer possible, events were no longer possible. But like you said, we are hoping that this will happen again in near future when things will be possible again. Yes. Eles também estavam pretendendo vir ao Brasil em setembro de 2020, visitando 5 cidades diferentes. E porque o Gerald já esteve no Brasil 4 vezes e ele se conecta muito aqui com o nosso país. Mas daí veio essa pandemia e tudo acabou ficando suspenso. Então estão todos ansiosos por estarem no Brasil quando for o momento correto, né? So I'd like you to share how come did Braco find out that through the eyes he would bring this wonderful energy? Because all the other healers, they bring this energy with their hands or in other different ways. Eu estou perguntando quando é que o Braco descobriu que era através do olhar que ele podia ajudar as pessoas, harmonizar as pessoas, equilibrar as pessoas. Porque muitos curadores e sensitivos e metafísicos utilizam as mãos, né, para poder fazer um trabalho nesse sentido. This is a very interesting question which pops up in most of the people's minds when they first hear about Braco. I myself was posing the same question to myself a long time ago when I first met him. But I have to say that in the first encounter, all of the questions fell off, because it is such an intense experience. And I would like to say something generally about Braco, because I'm sure that some people are watching who don't know anything about him, and then I will also speak about how the gazing started. So if you wish to translate this part, then I will continue. Yes, of course, okay. Ela vai primeiro falar um pouco sobre o Braco, porque muitos de que estão aqui hoje com a gente na live talvez não saibam sobre a história dele. Eu perguntei quando é que ele descobriu que era através do olhar, né, que ele ia conseguir harmonizar as pessoas. Ela disse que ela também tinha essa pergunta. Mas no primeiro momento que ela teve a experiência com o Braco, a energia era tão intensa que todas as perguntas que ela tinha em mente acabaram se dissipando. E aí ela só se entregou para o momento. E agora ela quer falar um pouco sobre o Braco. Ok? So Braco is what some people like to say an ordinary man, but with an extraordinary gift. Yeah. O Braco é um homem simples, normal, com um dom extraordinário. And many people, when they first meet him personally, some people who get this chance are very surprised in the beginning how simple and natural he is, much more simple than most of the people they know. Yeah. E as pessoas que têm a oportunidade de conhecer fisicamente o Braco ficam impactadas de ver como ele é simples e como ele é muito mais simples e verdadeiro do que muitas outras pessoas que todos conhecem. And the thing is that he had a very traditional childhood education. He achieved a master's degree in economics, but then something changed dramatically when he met Mr. Ivica. Yeah. E, na realidade, ele teve uma infância normal, a escola, ele fez faculdade de economia, tem um mestrado em economia, mas a vida dele mudou drasticamente quando ele conheceu o senhor Ivica. And Mr. Ivica was someone who was helping the people at the time here in Zagreb at Srebrnjak. E em Zagreb, onde eles moram, na Croácia, o Mr. Ivica estava ajudando as pessoas. E foi quando o Braco o conheceu. Yeah. And that encounter between them was so powerful that Braco just decided from that day on to leave behind him the way he used to live until then, although it was a good life, to simply come there the next day, and be next to Mr. Ivica. E o Braco ficou tão tocado com toda a energia que ele recebeu do Ivica. E ele tinha uma vida muito tranquila e confortável, o Braco, e ele resolveu continuar vindo na presença do Mr. Ivica para estar do lado dele, para ver tudo que ele estava fazendo. So I would say that he was guided by something spiritual, something that I believe is in all of us, and something that somehow found its way in that moment, in that encounter.
Então, ela está dizendo que, na realidade, ele foi guiado por alguma coisa espiritual, algo sagrado, que foi realmente providencial, esse encontro entre os dois. And then 1.5 years, Braco was simply next to Mr. Ivica, observing how he was working, helping him with what he could help with. But after 1.5 years, in which they became, let's say, closest people to each other, Mr. Ivica died. Por 1 ano e meio, todos os dias, o Braco estava do lado do Mr. Ivica, ajudando ele naquilo que era possível. E depois desse 1 ano e meio, o Ivica, de repente, acabou morrendo, foi para o outro plano. And already then there were many people who were coming there for help, who then asked Braco to continue, because they could see how important he was to Mr. Ivica, and Mr. Ivica was in a way announcing him as the person who would continue his work and make it even greater. E as pessoas que estavam sempre procurando o Mr. Ivica e pela amizade muito próxima dos dois, começaram a perguntar, a pedir para o Braco que ele continuasse o trabalho do Mr. Ivica, porque Ivica já tinha preparado as pessoas dizendo que o Braco ia dar continuidade ao trabalho e ele ia fazer coisas ainda mais grandiosas. And Braco at the moment, at that time, he first didn't want to take this great responsibility because he didn't see him as someone who can help people. But some very interesting situations happened. People asked him for help, and he would simply touch a photograph of the people and they would receive help. Então, o Braco, no primeiro momento, não quis assumir essa responsabilidade porque ele achava que ele não tinha condições de ajudar as pessoas, mas logo em seguida ele percebeu que ele tem esse dom e as pessoas o procuravam e traziam fotografias de pessoas que estavam doentes, que não estavam bem, e Braco, através da sua energia, ajudava essas pessoas a se curarem. And now to jump fast forward to the future, with the years, more and more people were coming. And why? Because they would feel better. Why they would come back if they didn't feel better? With time, that many people would come that it became impossible anymore to help in the way he was helping, by receiving everyone by one and speaking to them. Então, acelerando o tempo da história do Braco, ela está dizendo, as pessoas começaram a voltar, e chegou um momento que tinha tanta gente procurando por ele, e é claro que as pessoas estavam ali porque viam que tinha um retorno, que existia uma contrapartida naquilo que cada um estava pedindo ou buscando. E aí ele percebeu que ele realmente tinha esse grande dom. And one significant event happened in 2004, when more than 7,000 people appeared at an event. And on that day, Braco simply instructed his staff to now gather the people in groups and that he would gaze at them without any explanation. Ele costumava atender as pessoas individualmente, conversar com elas, escrever mensagens, etc. Aí, em 2004, 7.000 pessoas foram num único dia para serem atendidas por ele. Aí ele pediu para as pessoas da equipe que organizassem aquele público em grupos, que ele iria olhar fixamente para cada uma delas. E nesse olhar ele traria a energia que cada um precisasse. And what people could experience then, they were describing, was even more powerful when they would speak to him, because I think there was this something beyond words that was communicating from Braco to the people, and the other way around, I'm sure. E aí as pessoas começaram a se comunicar com essa energia que vinha através dele e ao redor dele. E as pessoas se identificaram com essa irradiação que vinha através desse fluxo curativo. And now it has been already 26 years since Braco has been simply there for the people. He has been traveling around the world where people invite him. E nos últimos 26 anos, o Braco tem viajado ao redor do planeta, onde quer que as pessoas o convidem, para que ele possa estar compartilhando o seu olhar curativo. And so my feeling, my opinion is that this gift somehow has found its way through him to the people. Ela vê, a Slavica enxerga assim, que o dom que ele tem encontrou o Braco para que ele pudesse ser um instrumento de ajudar as pessoas. And like you shared before, some people or some teachers
can share such a gift with others through touching, through speaking, some through gazing. I think this also is not the first time in history that maybe a teacher in Eastern traditions, there were examples in history of darshan through looking. Simply the gift finds its way, and the means in which it reaches people is really not of most importance. Ok, e para responder a minha pergunta, que vários curadores e sensitivos utilizam as mãos e outras formas para auxiliar as pessoas, ela disse que o fato de olhar não é uma novidade, porque muitos lá no Oriente, através do olhar, eles dão os darshans, que são as bênçãos, e que o Braco tem feito isso, então, ao longo desses últimos 26 anos, como ela mencionou antes. And now to come back to your question, where you asked maybe is there a difference or similarity of spirituality in Europe and in other countries? Well, yes, let's say that Europe is more Western oriented, but still this gift in terms of spirituality that comes through Braco somehow seems to work everywhere. And there seems that there is no difference when people are gazing with Braco. There is no difference regarding where they come from, which culture is their background or religion. Yeah. Então, ela está respondendo aquela minha pergunta, se a espiritualidade na Europa é diferente aqui do que o resto do mundo. Ela está dizendo que na Europa as pessoas seguem uma tradição mais oriental, mas o trabalho do Braco acaba atingindo todas as pessoas, sem exceção, em todas as partes do planeta, né? Porque através do olhar ele consegue trazer essa energia de harmonia, de equilíbrio, de cura. And we had both of us wonderful chances to travel with Braco, also to various countries. Gerald even more than me when filming. Maybe you can share some of your experiences. Que os dois têm a oportunidade de viajar bastante com o Braco, filmando e documentando o trabalho dele para vários países. Yes. So I was invited to accompany Braco during his travels. I was with him in various countries in America, in Portugal, in Romania, in Great Britain. And so I was filming for the documentaries, for YouTube clips, and just to have material to be able to make longer movie documentaries as well. And this was for me something very, very special. It was special, for example, when Braco did his gaze, that I could film in the same direction like Braco watched the people. So I was in the same direction like Braco, and I was looking with the camera to the audience. And this was something very special, because when I saw the faces from the people who are there, it made me cry in the same way when I was watching into Braco's eyes, because something was mirroring into their eyes. And it was for me, when I looked through the camera, that I see in that moment like 20 Bracos looking into the camera to me, you know. It was a very strong experience. Later, when I was watching this material, I decided to take some of this picture in the trailer from Ocean of Presence. So there are really some very touching examples in. So this was one of the first experiences. And later, after 2 years of extensively filming, I spoke with Slavica and I said, it would be wonderful when we can create something for people who never heard about Braco, something that works not only like a YouTube clip. YouTube is amazing, for sure. Also DVDs, they're good stuff to own, to watch at home, but something we can use in a wider area for cinema, for example, but especially in the way that it gives for people who never heard from Braco something that you can feel and understand from the very beginning. And so we started to create, how can we do that? And the project was born, and we start creating. It was in the beginning not a script. We just start editing and collect material, and this movie was growing in 2 years, let's say like this.
Ok. Sorry. Sorry. Ele viajou bastante para vários países como Braco, e para ele foi uma experiência realmente incrível. Como ele estava documentando e filmando as pessoas, é como se ele estivesse vendo vários Bracos no olhar de cada uma daquelas pessoas, porque as pessoas ficavam muito mexidas, emotivas e choravam e passavam aquela energia, e ele sentia tudo isso, que era exatamente tudo que ele sentiu quando ele viu o Braco pela primeira vez. Então, que foi uma experiência super enriquecedora. Ele teve na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, na Romênia e outros países, agora que eu não me lembro, enfim. E daí ele começou a gravar para fazer vários documentários. Então, eles acabaram fazendo vários filmes. Ele sabe que DVD é bom, que tudo isso registra, mas na realidade você está na presença dele, ou ver um documentário sobre a vida dele e sentir a vibração, é uma experiência que te transforma a vida completamente. Okay. Carmen, you are doing such wonderful translation. This is impressive. I've done this in my life. This was my normal life. I do my spiritual work for 40 years. And Wow. 60. Since I was 16, I started doing translations because I had lived in America and I love English. I was in Croatia with the group at some point. I'm so happy you could both be here, you know. This year we are celebrating 40 years of spiritual work, and as Braco touched me and my life and all work, and so this year I've been talking to people that have to do with our journey, you know, because we're all here serving God. You know, we never go next chapter, it's up to upstairs. We just go one day at a time. One day at a time. Both this is great. Okay, so do you feel that now that mainly now in Brazil, that now we are doing this live, but then I'll be broadcasting our interview in many other of our social medias. In the next cases that Braco is going to be doing, I feel that more people from Brazil are going to be watching. Like in the beginning, in 2011, as soon as I came back from Washington, D.C., I was so moved and so touched that I was advertising like crazy because everybody had to do what I felt, you know. And this is what your husband just said, because when he was moved the first time that he felt that, and he saw little Bracos in the eyes of everyone was going through this momentum of energy, blessing. I don't even have a name for all this powerful. When you do something good, you want to share it. Of course, you want everyone to experience it. As Reverend Deborah Moldo said, as we heal ourselves, then we heal our world, person by person by person. Yeah, and this is a wonderful thing that people can now join live streamings with Braco for free, basically every day. Now the rhythm is like that live streamings are going on 6 days per week. Oh. Yeah, 6 days per week. You can join each day 13 sessions. Okay. So 13 live gazes every day. Each gaze can be watched for free. Viewers only need to go to that streaming website. Maybe later in the description we can just write the address, but it's braco-tv.me, and people can simply watch there and experience for themselves. What it brings to them. It's so simple and so powerful. Yes, I agree. Então, ela está dizendo que o Braco tem feito sessões todos os dias de radiação através do olhar, 6 dias da semana, 13 sessões por dia. E depois a gente vai estar divulgando o link apropriado, é gratuito, para que vocês possam entrar e receber esta irradiação, que é super forte, né? Dura 7 minutos, o tempo que ele fica olhando. Antes, algumas pessoas do staff, entre elas a Slavica e outras pessoas falam sobre ele, a vida dele, mostram um pequeno filme, algum documentário, para quem está lá pela primeira vez entender toda a força e poder que esse rapaz traz na energia da força suprema da criação. I'm so happy that he's doing this every day. I didn't know. This is great. Yes, everyday life. Sometimes people ask us, is it really everyday life? Because they cannot imagine that he would be there every day for 13 sessions. You know, why not 2 sessions or 3 sessions?
But he's simply there. He gives himself, I think, entirely to this mission, to be there for the people. And each one who benefits is the greatest reward for him. Yeah. Ele está fazendo sessões ao vivo, 13 por dia, e ele está lá mesmo, em todas elas ao vivo. E algumas pessoas questionam, mas é ele mesmo que está lá ao vivo? Ela falou sim, ele assumiu a missão e ele quer estar lá para ajudar as pessoas nesse momento de transformação. That's wonderful. And I don't know how much more time we have, but I just wanted to mention that 20 minutes. Good. So the films, which we can also say a few more things about, are now available on YouTube. Oh, okay. So films are very good as an introduction. The name of the YouTube channel is Braco Official Channel. Okay. And one of the most recent videos are these films, One World, The Ocean of Presence. Ok, então o canal oficial do Braco é Braco Official Channel. E o canal oficial do Braco vai ter todos esses filmes, documentários para a gente assistir. That's great. Later, I can share these links with my people here. You know, I feel it better. If you have somebody there that can write, because I shut down, because usually when I'm talking to speakers, some people ask questions, but I removed the questions so that I can see you both. Sure. But and then is there somebody there that can wanna write right now all the information, or do you want me to do it later? As you feel is better. Yeah, later, because then Later. we keep this. Yeah. Yeah. Or is there somebody else there? Do you know how to write here? Yes, but at the moment comments are off. Yeah. Yeah, right. No, but now they are on. Now I can add a comment. Shall I? Yeah, sure. Yeah. Okay. So technology enables everything. It's okay. See if it's okay, if it's comfortable for you. If not, we can. Sure. Ok, ela vai colocar então, olha, tá ali a energia no YouTube. Vocês vão ter o endereço do canal do Braco oficial. Tá aí, ó. Braco TV Me Live Streaming. Quer dizer que é quando você entra e você vai receber a irradiação dele ao vivo, 3 vezes por dia, tá? E aí ela vai escrever também o canal oficial do YouTube para assistir aos filmes e documentários. This is great. Technology is helping. Ok. É muito bom ter a tecnologia ao nosso lado, né, gente? É muito... Olha lá, vocês podem assistir o filme. É isso que eu mandei. Tem 2 filmes. O Apax está no 2º episódio. Mas aí vocês têm lá, né? Yes. The golden sun that is always on the altar. What is the meaning? Okay. So I mentioned in the beginning Mr. Ivica, who was Braco's teacher in the beginning. It happened that he had a vision, and in this vision he saw this 13-ray sun symbol. Então, o Ivica, que foi o professor do Braco, teve uma visão. E na visão ele viu um sol que tinha 13 raios. And he somehow felt that this symbol is strong and that it can help people. E ele sentiu que esse símbolo é muito forte e pode ajudar as pessoas. So he wrote actually some books, and he would put the drawing of this symbol on all his books. E o Ivica escreveu alguns livros e colocou o desenho desse sol em todos os seus livros. So this was before Braco came to him. Isso. And then when Braco came to him, até o Ivica. And then when Braco came to him with time, Braco had the wish to give something to Mr. Ivica, but he didn't know what to give to him, what would have some significance. E aí, quando o Braco conheceu o Mr. Ivica, ele queria dar um presente para o Mr. Ivica, algo que fosse significativo, mas ele não sabia o quê.
But then he had a dream, and this dream gave him an idea to actually take a drawing of the sun symbol, to take it to a goldsmith, and he had a pendant made, especially for Mr. Ivica, a sun symbol. E aí o Braco teve um sonho e que ele procurasse um joalheiro e levasse o desenho do sol e entregasse para o Ivica esse pingente do grande sol. And then Mr. Ivica was first surprised, and he said, I will only accept it if I can also give you the same gift. E aí o Ivica ficou surpreso e falou assim, eu só vou aceitar se eu também puder te dar o mesmo presente. So in the beginning, it was the two of them who had it. Then with time, also Mr. Ivica gave it as presents to the closest people, to the staff. And then again, later with time, the sun symbols became available to all who wished to have them. E aí o Ivica começou a oferecer esse presente do sol às pessoas que faziam parte do staff, da equipe dele. E depois, com o passar do tempo, todo mundo que quis adquirir esse sol pode fazê-lo, né? No site deles deve ter lá como comprar, como adquirir o sol. And nowadays, I think people in many countries around the world have their sun symbols. And what is most important, they speak about a connection that they have through the sun symbol, that maybe even in some difficult situations, when they just touch their sun symbol, they feel peace or they receive help. There are wonderful stories with it. E aí, muitas pessoas em vários países têm esse símbolo do sol. E o mais importante é que esse sol tem um espírito de conexão. E muitas pessoas, quando tocam esse sol, sentem essa conexão e esse sentimento de harmonia, de reintegração, da mesma forma como se eles estivessem na presença do Braco. So this is the meaning of the sun symbol, and the largest one that exists is that one in the onyx room, which you can see behind Braco when he's gazing. Yeah. E esse é o significado do sol. E o sol maior que existe é aquele que fica na sala de ônix, da onde o Braco fica ao vivo, olhando fixamente para as pessoas, transmitindo toda essa energia de luz da fonte maior de Deus. By the way, also in the film, in the second part of the film, there is a chapter about the sun symbol, and about that special connection which people have through it. Yeah, então, no filme também tem uma parte que fala sobre o sol e essa conexão especial que as pessoas se sentem relacionadas com esse símbolo. That's wonderful. That's great. Yeah. So we have still 10 minutes. We have much more to speak about. Translate. I think I spoke enough. Women normally speak more than men, I think, but men have much more to say. Homens têm muito mais para dizer. Ok, Gerald. So, maybe about your travels to Brazil? I think this is a long time ago. I spent some years, not some months in Brazil. I was in various cities also for filming. And I like Brazil very much. Sinto muita saudade. So, that's good. Filmando, ele ficou em várias cidades, yes. Maybe if you have a question about the film or stuff, it would help me to speak about. Ocean of Presence is the last project we had. Is there anything you would like to know about this? For example, só tem alguma pergunta. When you have a film, when you start the production of a film, it's because Braco asks you, or because you get the inspiration, or because you feel you have somehow to have that documented, because this ordinary work, it's speechless, no words to describe. Just to feel. I was there physically many years ago, and I can still carry this energy. So, yeah, it's a good point. Quando ele filme, documentário, é porque alguém pede, o Braco pede, ou ele sente que ele tem que documentar alguma coisa extraordinária que ele está vendo. Como vocês talvez não tiveram a oportunidade de estar físico com o Braco, como eu estive 2 vezes numa sessão,
é indescritível a energia que a gente sente realmente no local, né? Então, é isso que eu perguntei para ele. Yes. Yes. So I think first it's very important to say since 20 years people, or especially filmmakers, they are fascinated about this, what happened, and there are really more than 100 movies, also DVDs, and so many films, TV, reportage, and the reason behind, I was asking myself, what makes people running for this? And I think I heard the gaze is the strongest form of non-verbal communication, and for most of us, it's that it's trigger strong emotions. So making a movie about this subject is how to deal with that emotion. This was my first impression. How can I reproduce in a movie that when you watch it, that you feel something, no? I cannot show all the time Braco is gazing into the screen. So we came up to the idea that it is very interesting to ask people, and not only from one country, to have the variation of the diversity of countries with the same question. And it really happened that for me also during editing that we could feel we are all on a common ground. So wherever you have been in Russia, in Romania, in Brazil as well, in America, we were so touched from the answers, and we could feel that something like the gaze lives further. So in this answers, there was something that we heard that there was already a transformation. People are more conscious about life, and they're much more positive. So this was very important and a nice experience also to combine with something. We found out that the Croatian scientist Drago Plečko accompanied Braco for a couple of years, and he wrote 3 books. And in one of the books, he was allowed to have quotes of that, what Braco explained to him, why he's here, what is his work, and what he personally thinks about this. And we have been allowed to use that quotes also in the movie. So Braco also in the movie don't speak, but we can hear something, what is ongoing in him. And we combined it with pictures in nature, so it was very strong also. Yeah. And all of this makes emotions in the end, and this is something that we got very much feedback that people can feel a lot when watching this. Ok, I have to translate. Então, ele disse o seguinte, como ele faz documentários, para ele, no primeiro momento, ele não sabia como é que seria gravar alguém que não fala. Ele precisava registrar as emoções das pessoas que recebem essa energia. E aí ele resolveu fazer uma mesclagem com a irradiação da natureza. E ele teve experiências incríveis na Eslovênia, nos Estados Unidos, em outro lugar, na Rússia. E ele é profundamente tocado com a sensação e a reação das pessoas. Então, cada vez que ele faz um documentário, ele, na realidade, ele quer deixar transparecer a emoção das pessoas. Porque o Braco mexe com energia da sensibilidade. E aí essa emoção é o que vem realmente através da fotografia do documentário, porque ele coloca cenas de natureza e mais a expressão das pessoas que estão lá. E para ele foi um desafio no começo, né? Ele estava acostumado a fazer documentários de outro tipo, com pessoas falando, e de repente ele começa a fazer documentário de alguém que utiliza o seu dom, o seu poder, sem a voz, apenas com a energia, né? Então é isso. That's wonderful. You know, we have 5 minutes. I'd like you both to give a final message, and I'd like to invite you again. Next time, you already know it's the cell, and then maybe it's not stormy outside in Croatia. Here, you know, here it's autumn, it's cold, but it's okay. What's your... Somehow, even through this conversation, the world is connected. We are all having a global experience, also with the challenges that are arising.
So it is so important to, wherever we are, to feel that we are one and the same. And this is that message that we feel comes through, that I feel comes through Braco's gaze. And also the message that we were hoping can be imprinted in the film, so that people, when they watch it, can simply feel something, and that it can help them have a relief of fear or pain. So to just be present in the moment and to have that hope arise again. Ok, eu pedi a mensagem final, ela disse que nós todos somos um só mundo, da mesma forma que nesse nosso bate-papo estamos todos aqui conectados, e que ela gostaria que as pessoas sentissem um pouco de esperança e aquele sentimento, aquela respiração, aquela inspiração, quando participam desse olhar do Braco, da energia que vem através do corpo dele. Então, participem, ela colocou aí o canal no YouTube oficial, ela colocou onde tem a transmissão ao vivo, e a gente também vai estar divulgando aqui nas nossas mídias. So, thank you so much. And Gerald, your final message? I'm very happy to speak with you, and I know from my personal experience that people in Brazil, they really have the ability, that they have their soul on the lingua, on the tongue. So when I listen to you, I can hear that. Thank you for this. Sabe que as pessoas têm a alma na língua, que conseguem falar e se divertir, etc. That's great. Send my love to everybody at Braco's team, to all the spirits in Croatia. I saw so many beautiful landscape there, so Mother Nature is so intense there, I can feel the energy. And thanks so much for being with me tonight and with all the people here. And looking forward to talking to you in a near future, okay? And we wish to thank also you from the heart, and to all of the people who have been live with us at the moment and who will watch this. We wish you all the best in the world. Thank you, for you too. Lots of health for all of us to continue serving God. Exactly. Gratidão, Namastê, família Pax. Thanks so much. Namaste.